graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Agradeço desde já a todos que já se inscreveram no canal. Se você tiver vontade de inscrever-se no canal, vá lá no YouTube, aperte o dedinho lá no YouTube e inscreva-se. Irmão Zito Limoeiro. Quando aparecer uma foto minha, clique ali que vai abrir o canal. Aí você se inscreve, aperta o dedinho no sininho do lado direito, depois do lado esquerdo coloca um like, que aqui nesse canal já tem 201 trabalho, e com o de hoje vai 202. Hoje eu vou trazer um trabalho diferenciado com Juan Mateus, que esse menino que está aqui que tem 11 anos, não é? E é um menino que o pai instrui desde criança dentro dos caminhos do Senhor. Nós pertencemos à Igreja Batista Memorial de Limoeiro. Fica ali na Rua da Nova Imagem, aqui próximo ao Hospital Geral de Urgência de Limoeiro. Amém? Agora, para dar início ao trabalho, a gente vai levar o hino do cantor cristão 422, que tem como título Trabalho Cristão, que nos diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Ó Jesus, salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Agora está com a oportunidade de ler um versículo no capítulo de Provérbios, capítulo 22, versículo número 6, que o nosso irmão Juan Mateus vai ler para os amados irmãos e queridos ouvintes. Posso ler? Amém. Pode ler. Instrui o menino no caminho em deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Amém. Como eu estava dizendo, amados irmãos e queridos ouvintes, esse menino aqui, esse jovem pré-adolescente, o nome dele é Juan Mateus. Ele é filho do diácono Júnior, não é? Trabalha no SAMU de Limoeiro. O pai dele trabalha no SAMU, socorrendo as pessoas. Ele é diácono. O nome dele é
Carlos Júnior, lá da Igreja Memorial, a Igreja Batista Memorial, como já disse, aqui de Limoeiro, que fica na Rua Nova Imagem. E a mãe dele se chama também Ana Cláudia. Ela também é convertida e serve o Senhor. E esse menino já é convertido desde 8 anos que ele aceitou a Cristo Jesus. Então, eu vou ler aqui alguns versículos no livro de Provérbios e depois eu vou passar a palavra para ele, que eu achei uma coisa diferenciada nesse jovem pré-adolescente. Ele sabe, decorado, na mente dele, todos os 66 livros da Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele vai ler um atrás do outro, ler não. Ele vai com a mente dizer de um por um. E ele é uma bênção na casa do Senhor. Eu vou deixar aqui só dois versículos que fala sobre sabedoria, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, diz a Bíblia: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Também, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, contudo, o que possuis adquire o entendimento. Então, sabemos que a sabedoria de Salomão, nele, a sabedoria é louvada, e nele se ensina que Deus recompensa aqueles que eles são fiéis. Então, esse jovem aqui, né, esse menino, ele, sabendo que Salomão pediu a Deus, quando Salomão pediu a Deus, pede o que quiseres. Então, o rei Salomão, filho do rei Davi, ele pediu sabedoria, e ele teve sabedoria. Está escrito lá em Reis, não é? E sabemos que até o capítulo 10, Salomão fez tudo o que o Senhor queria que ele fizesse. Pena no capítulo 11, ele se desviou um pouco do caminho do Senhor. Mas agora, sabendo que eu peço a Deus que coloque, como já colocou em João Mateus, apenas 0,5%, a metade de 1% da sabedoria que ele adquiriu através de Deus e através das Escrituras Sagradas. Ele foi um rei sábio, se foi o homem mais sábio da terra, não é? Mas agora eu vou passar a oportunidade para João Mateus, para que ele recite todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, um atrás do outro, que são 66 livros. Com ele a oportunidade. Amém. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 do Velho Testamento e do Novo são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. E esses são os 66 livros da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Amém. Amém. Você repara que mente que tem esse menino. Ele decorou, eu sinceramente, eu não decorei os 66 livros. Eu acredito que tem muitos pastores que também não decoraram os 66 livros. E um menino desse com a idade de 11 anos, Deus deu a sabedoria a ele, para ele decorar, e não é só decorar. Desde a idade de 8 anos, que ele aceitou a Cristo como seu libertador e salvador, e vive na igreja.
né? Como ele recitou aqui o versículo que fala sobre criança, que os pais devem levar as crianças, seus filhos, no caminho do Senhor em qualquer igreja, né? Que diz assim, em Provérbios capítulo 22, 6, como ele citou antes. Diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, eu agradeço desde já a atenção dos amados ouvintes e tanto evangélicos como também aqueles que não são. Peço a vocês que são evangélicos e aqueles que não são, leve seus filhos para ser educados dentro da igreja também, né? Procura uma religião para eles, para que ele venha estudar a Bíblia. Nos domingos, sempre pela manhã, tem escolas bíblicas dominical chamada EBD. É ali que as crianças vão tomando gosto, vai estudando a palavra de Deus. Hoje, a partir de 2 horas da tarde, o diácono Elias, também que é da nossa denominação, ele vai começar um trabalho diferente. Ele vai ensinar os pré-adolescentes, né? Como Rua Mateus, minha filha também, Nathalie, que ela está querendo ir também, né? Vou levá-la, para ensinar a tocar instrumentos. Lá tem vários tipos de instrumentos. E ele tem um dom da música, ele é formado em música. Formado mesmo, tem um curso de músico, não é? E ele é quem toca o teclado da igreja e vai ensinar também essas crianças e os pré-adolescentes a tocar instrumentos, porque feliz é aquele que tem boca e louva a Deus, não é? E que teria interesse como esse menino aqui tem, né? Você vê, uma criança, para mim, um pré-adolescente com 11 anos apenas, mas decorou todos os 66 livros da Bíblia. Esse foi o trabalho de hoje, né? Que são dia 3 de maio de 2025. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia e abençoe vocês também, sejam evangélicos ou não. Aí eu vou deixar um versículo, ainda como sempre, que é de evangelização. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que ele diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém.